Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Borgiato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é mais um episódio do Mulheres de Esperança. A nossa conversa hoje é sobre um tema muito pertinente, a nós, que é a dúvida. O que fazer quando nós estamos em dúvida, quando nós temos uma incerteza? Essa ausência da verdade, pode nos paralisar diante de um desafio, de um propósito, e é sobre isso que a gente quer conversar hoje. E é interessante, A parte boa da dúvida é que ela tira a gente daquele piloto automático. Faz você parar tudo, repensar naquilo que você acredita, no porquê você vive. E a parte difícil é porque justamente ela faz a gente sair daquela zona de conforto e a gente não tem esse tempo, de assim, agora eu vou deixar tudo que eu tenho para fazer, para daqui a pouco eu só vou pensar nisso. Não, a vida continua acontecendo e a mente parece que fica dividida. Mas para não te deixar sozinho e sozinha nessa situação, o episódio de hoje vai te auxiliar. Venha com a gente. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Mulheres de Esperança, que hoje está com esse tema falando aí sobre a dúvida. Quando você está em dúvida, o que você faz? Você checa as verdades, procura por provas, para que você tenha aí uma confirmação para você dar o próximo passo? A gente aqui está muito contente com o nosso convidado, que aceitou prontamente o nosso convite, o querido pastor Roger Vanck, que tem aí um currículo extenso de estudos, amante da palavra do Senhor, que tem muita coisa para nos agregar. Ele é teólogo, é professor e é também doutor em Antigo Testamento e é pastor da Igreja Luterana, e a gente está feliz de ter você aqui conosco. Bem-vindo ao nosso episódio. Muito obrigado, gente. Que legal, um prazer estar com vocês. Que bom, a gente está muito contente que você aceitou de estar com a gente falando sobre esse tema da dúvida, que, como a gente comentou no início, é algo pertinente ao nosso coração, A gente sempre está caminhando aí pelas vias da vida com alguma dúvida em alguns momentos. Quando a gente pensa, pastor Roger, na dúvida, a gente imagina que ela nunca está baseada no coração de alguém que está ali ativo, animado, que está caminhando pela vida aí diante dos desafios. E aí eu pensei na história de Abraão, porque Abraão era um homem que vivia pela promessa de Deus, estava lá no aguardo, da promessa ser cumprida na sua vida, do filho vir. E em algum momento parece que teve uma dúvida ali, será que o filho é da escrava, Será? Quando a gente fala de dúvida, quer dizer que a gente não tem fé? Muito boa pergunta. Na verdade, o Abraão é conhecido como o pai da fé, Mas ele teve muitas dúvidas. E é muito interessante que desde Gênesis 12 até 25, que fala da história dele, a gente percebe em vários momentos que Abraão teve dúvidas. E isso é bem importante. Na verdade, dúvidas fazem parte da fé. O que é o contrário da fé não é dúvida, é descrença. E isso é uma distinção muito importante que a gente tem que fazer. Todos nós que cremos no Evangelho, que cremos em Deus, temos dúvidas. O Abraão tem dúvidas porque dúvida faz parte da vida humana, Porque, no fundo, ele tem toda essa dimensão bem concreta de que a fé, ela é algo que espera uma confiança. E nem sempre eu tenho tudo diante de mim. Nem sempre eu tenho todas as coisas prontas para que eu possa, de fato e efetivamente, crer, Nós somos muito determinados pelo ver para crer. E o Abraão, em toda a sua história, aprendeu a crer para ver. E quando a gente olha, para as biografias, para a nossa própria história, para os personagens bíblicos, a gente percebe que daí quando começa a vir aquela dor, ou a insegurança, ou quando a vida tensiona de, tá bom, a tua fé é para tudo ou para nada. Aí é que vem aquela dúvida forte, Será que eu posso confiar o suficiente? Será que é seguro? E aí eu queria te perguntar, Roger, existem aquelas dúvidas que são mais pertinentes, assim, ao começo da caminhada cristã, que meio que todo mundo se faz, e existem outros tipos de dúvida quando você já experimentou bastante do agir de Deus, já provou que Ele é digno de confiança, mas de repente alguma coisa nos abala de novo?
Olha, com certeza, né? Na verdade, a gente precisa sempre ter consciência de que com a fé, a gente, na caminhada da fé, a gente vai sempre ter alguns esbarrões com a dúvida. E é interessante. Existem dúvidas que de fato fazem parte do começo da caminhada, né? Dúvidas, por exemplo, se eu fui perdoado por Deus, dúvidas em relação à vida eterna. Muitas dessas dúvidas, até no começo da caminhada de fé, elas estão ligadas à minha falta ainda de conhecimento que eu tenho de Deus, né? Eu estou passando por um processo de discipulado, então vem muitas dúvidas, porque eu começo a conhecer a palavra de Deus, eu começo a fazer descobertas, eu experimento na minha vida o poder, o agir desse Deus. Isso gera dúvidas. Não necessariamente dúvidas negativas, mas também dúvidas que têm a ver com o meu conhecimento da fé. Mas também é interessante a gente perceber que tem dúvidas que, infelizmente, perpassam talvez a vida de fé por não ter maturidade. Pessoas podem não ter maturidade na fé, que ainda depois de tantos anos na caminhada, por exemplo, duvidam se Deus ainda a perdoa, se Deus ainda a ama, se elas têm certeza da salvação. Então tem muito a ver com a questão da maturidade e a caminhada que a gente tem na fé. E aí a gente percebe, né? Por exemplo, Tomé era um homem que foi um discípulo de Jesus, caminhou 3 anos com Jesus e lá no final ele tinha que ver para crer, né? Então, são processos de maturidade que a gente diria também nesse sentido. E claro, depois tem também situações, como você colocou, né, que também são ligadas às experiências de sofrimento que nós passamos, né? Por que eu estou sofrendo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não me perdoa? Ou será que Deus não me ama mais, né? Então são dúvidas que vão surgindo a partir também das nossas experiências de fé. Interessante, né, essas experiências de fé, porque é algo muito singular a vida de cada um, né? Cada um tem uma experiência e a gente vai aprendendo, às vezes vamos tirando as nossas dúvidas, né, com a experiência do outro, ao compartilhar, a nossa fé vai sendo amadurecida, mas eu acho que uma dúvida que todo crente em algum momento tem é: qual é a vontade de Deus para minha vida? E aí, Pastor Roger, ajuda a gente, como a gente descobre qual é a vontade de Deus? Essa é uma das grandes perguntas do cristão, né? E aí, uma resposta bem simples num primeiro momento é bem realmente algo óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, não é verdade? Como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus está revelado na Escritura. Então, é na Escritura, é na palavra de Deus que eu vou encontrar a vontade de Deus. Deus não vai mandar um WhatsApp para mim, né? Deus não vai mandar um e-mail para mim dando as respostas. Deus não vai colocar simplesmente lá uma pessoa do meu lado e que vai dizer as coisas para mim. Não, eu vou encontrar na Sagrada Escritura. Então, a palavra de Deus, ela também é chamada de vontade de Deus. E aí a gente tem dúvidas porque às vezes a gente não conhece a palavra de Deus. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais eu vou saber a vontade de Deus para mim. E aí tem coisas que também estão relacionadas, por exemplo, com os mandamentos de Deus, né? A gente também fala que os mandamentos de Deus são a vontade de Deus. Ou aquelas instruções que o apóstolo Paulo deixa nas suas cartas, né? Perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar: Senhor, será que é da tua vontade que eu perdoe alguém? É óbvio que é vontade de Deus. Então, às vezes, nós fazemos umas perguntas meio estranhas para Deus, né? Porque nós achamos que não seria a vontade dele. Pelo contrário, a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu conheço essa palavra, quanto mais a gente ouve os programas da Rádio Transmundial que anunciam, que falam, né, a palavra de Deus, mais eu vou conhecê-la. Porque fazer a vontade de Deus, que tem a ver com a obediência, tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei da sua vontade e automaticamente, entre aspas, automaticamente, eu também tenho condição de descê-lo e viver a partir da vontade dele, né? Então, eu diria, essa é a questão chave. Ela parece óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Isso é tão interessante porque a gente quer sempre sanar a nossa dúvida pelo outro, né? Então, assim, eu espero que a Renata me fale qual que é a vontade de Deus nessa situação, né, para mim. E o nosso
baú, né, de tesouros é a palavra de Deus, é lá que a gente vai encontrar. Porque é mais fácil terceirizar, né? Você não fica com a responsabilidade de orar, se debruçar sobre as escrituras, compreender, discernir o que o Espírito Santo está te apontando e tomar a decisão e ser responsável também pelas consequências, né? Então é mais fácil, ora por mim, me diz o que você acha que é, porque aí, E se né? não der certo, eu devolvo pra Renata. Renata, você falou que era a vontade dele, mas não foi isso que aconteceu. E eu lembro que o pastor que fez o meu casamento, ele dizia nessa parte, né, de se relacionar com Deus e de conhecer, por ter o repertório da palavra tão intimamente, né, dentro de nós, que ele falava igual um casamento, que você, no começo, você ainda traz perguntas para o seu esposo, o que você acha disso? Depois de um certo tempo, só de olhar para a pessoa, o olhar que ela te dá, você fala, não, já sei que isso não. É assim, já de toda a bagagem que a gente tem das escrituras, não vai por esse caminho que você sabe que não é certo, né? E se você tá gostando desse papo, então fica aqui que a gente volta no próximo bloco. Que bate-papo especial, né? A gente está tendo hoje com o pastor Roger sobre a dúvida. Eu imagino que já sanamos algumas dúvidas, né, ouvinte, que você está tendo aí no seu coração sobre como que a gente faz para caminhar. A gente vai ter dúvidas a vida toda. É impossível não conviver com elas, né? Mas a gente tem a orientação do nosso Pai, do nosso Deus, de como nós podemos sobreviver em meio às dúvidas, né? E, pastor Roger, lá no livro de Esdras, no capítulo 8, a gente tem a história, então, de Esdras voltando, né, com o povo de Jerusalém, o povo de Israel, na verdade, ali, uma nação, muita gente, numa situação, assim, delicada, né? E aí ele precisa voltar e ele não ficou com vergonha de pedir o apoio, né? Ficou com essa dúvida, será que eu peço ou não peço apoio do rei para os soldados, para ter os cavaleiros comigo me acompanhando, né? Uma situação bem delicada que ele estava passando. E aí ele pensou, eu vou orar ao Senhor, vou pedir a proteção dele. E lá no finalzinho, né, do versículo ali no 23 diz que o Senhor os atendeu. A relação da dúvida com a confiança é algo interessante. E esse texto que você fala, né, é interessante que Neemias, depois, né, depois de Esdras, ele pôde confiar tanto na mão de Deus, que guiou ele até Jerusalém, como também ele planejou a sua ida. O Esdras teve uma outra situação e por isso que ele confia em Deus, porque ele não quer confiar naquilo que são os recursos humanos. E porque ele sabe que confiar em recursos humanos são muitas vezes perigosos, né? Então é bem interessante a gente ter essa percepção. Então, muitas vezes a gente quer ter algo visível para poder garantir que vai dar certo. Só que quando eu tenho as questões visíveis, eu facilmente deixo de confiar em Deus. Então, a Bíblia nos ensina que é mais importante eu confiar na palavra e na promessa de Deus, sem que eu tenha as circunstâncias, as evidências. Vamos voltar para o Abraão. O Abraão tem que sair da terra da sua parentela, ir para uma terra que Deus ia mostrar. Ele não tinha um GPS. Hoje a gente não sai de casa sem GPS, porque a gente parece que não consegue mais nem confiar na nossa memória, não é verdade? Precisa de um GPS para chegar lá nos lugares que a gente quer chegar. Ou seja, o Abraão confiou em Deus sem as evidências. Neemias confia em Deus, ou Esdras confia em Deus sem as evidências. Mas também não é errado e não é pecado eu ter evidências. A gente precisa de certas coisas que nos ajudam também a confirmar que essa decisão que a gente tomou está correta, né? Por exemplo, se eu sou professor de faculdade, né? Pessoas que se sentem vocacionadas para o estudo da teologia, para serem um dia pastores, pastoras, elas querem ter um sinal visível se a sua vocação é legítima. Então a gente pode pedir para Deus, Deus, confirme essa minha vocação. Coloque pessoas ao meu lado, que são gente visível, que me ajuda a tomar essa decisão. Ou, Senhor, eu não tenho recursos para estudar, então que eu possa ter uma bolsa de estudos, ou que eu tenha o meu sustento. Né? Quem é missionário em outro lugar, em outro país, experimenta a mesma coisa, né? Eu me sinto vocacionado, isso é a vontade de Deus, fazer missão é a vontade de Deus. Onde eu vou fazer a missão, isso é uma outra coisa.
Agora, eu preciso também ter esse sinal visível dos recursos. Eu preciso dizer para vocês que nem sempre a gente começa a missão de Deus com todos os recursos, né? Mas que a gente confia que Ele está junto com a gente. Então, nunca caímos nos extremos. É uma confiança total em Deus, mas eu também posso, sim, ter os meus, digamos, aspectos visíveis para que essa vontade possa ser confirmada. Muito bom, né? Me fez lembrar de várias histórias, entre elas de uma própria colega nossa, né, a Polly, que foi ser também missionária fora, e ela há um ano vinha orando sobre isso. Ela fala: eu sinto pulsar no meu coração esse desejo de ir para a Inglaterra, mas como eu sei que eu gosto da Inglaterra, eu não quero que seja a minha vontade. Então, Deus, me fala, me revela. E aí eu lembro de uma conversa que ela teve, e o local onde ela queria estudar, depois ela descobriu que era exatamente onde a pessoa ia levá-la. Então, o dinheiro veio para aquela região que não era só um estado, era um bairro bem específico. E aí ela foi, e a gente foi vendo depois tantas outras ações de Deus a sustentando lá, né? Mas esse período que a gente espera e ora, quanta coisa passa, né? No nosso estômago, coração, mente, tudo. E ao mesmo tempo, como é bom, né? Porque vai forjando mais a fé em nós. E aí eu queria te perguntar, Roger, qual que é a diferença de uma crise que vai nos afastar de Deus? Porque eu lembro de ter assistido, por exemplo, até o Leandro Carnal contando da vida dele, que ele foi criado muito religiosamente pelo pai, desde cedo estudando, e chegou no momento onde ele parou de sentir Deus, e à medida que ele parava de sentir, ele se afastava, e aquilo já não fazia mais sentido. Então, qual a diferença entre uma crise que vai nos afastar e uma crise que vai fazer a gente se revirar e forjar aquela fé robusta para a vida toda? Olha, essa é uma das perguntas mais atuais que a gente pode fazer para o nosso contexto. Sabe por quê? Porque nós somos marcados pela experiência. A pós-modernidade trouxe para nós essa realidade de que eu preciso experimentar Deus. E se eu não experimento Deus, então eu não creio, né? Eu não tenho fé. E isso, por um lado, não é negativo, porque a Bíblia fala de experiências de pessoas com Deus, né? De sentir a presença de Deus, de saber que se está fazendo a vontade de Deus, e assim por diante. Mas o aspecto todo, essa distinção, essa diferenciação que a gente precisa fazer quando a crise bate na porta, eu vou lembrar aqui de duas situações da Bíblia. A primeira, do livro de Salmos, que justamente mostra para nós, é um livro de crise, né? Mesmo que a gente tenha muitos salmos de louvor, nós temos vários salmos de lamento. E os salmos de lamento, eles ajudam a responder a tua pergunta, porque eles são pessoas que não teriam mais nenhuma razão para continuar crendo em Deus. Eles não sentem a Deus mais. É o Salmo 22, meu Deus, por que tu me desamparaste? É o Salmo 13, até quando, Senhor, tu vai ficar com o teu rosto longe de mim? Então, assim, são experiências de um Deus que parece que silenciou, de um Deus que parece que sumiu do mapa. Mas, qual é a fé robusta do salmista? Que ele permaneceu firme com Deus, que ele não abandonou a Deus. Ele tem o sentimento de que Deus o abandonou, mas ele não abandonou a Deus. E isso é o que a gente chama de perseverança. Então, o que ajuda a gente a ter uma fé robusta, porque assim, eu vou dizer para vocês, não existe um fenômetro, né? Não existe um instrumento para medir a fé. Né? E o outro texto que eu sempre penso é aquele das tempestades, que os discípulos estão no barco, e Jesus chama eles de homens de pequena fé. Nós somos, de fato, pessoas de pequena fé. A nossa fé nunca vai ser grande, e por isso que é importante, não é o tamanho da nossa fé que vai importar. O pai Abraão, que é o pai da fé, é o homem das dúvidas. Né? E Jesus vai dizer para os discípulos, imagina, os discípulos que andaram com Jesus 3 anos, do lado dele, que privilégio que eles tiveram. São chamados de homens de pequena fé. Na verdade, não é o tamanho da fé que importa, é o tamanho do Deus em quem nós confiamos. E isso nos leva a ter uma postura que a Bíblia chama de temor do Senhor, que é a perseverança, que é eu permanecer firme diante de Deus em qualquer crise que eu passo. Então, o que vai forjar em nós uma fé robusta é esse relacionamento que eu tenho com Deus, de eu não abrir mão de Deus, mesmo quando eu talvez não tenho mais nenhuma razão para continuar crendo nele. Ou por causa do meu sofrimento, que não tem explicação, talvez, né? Ou que não tem alguma lógica,
mas a perseverança dos salmistas, a perseverança do apóstolo Paulo, a perseverança de vários personagens da Bíblia nos ensinam que uma fé robusta é aquela que se entrega totalmente na sua fragilidade diante de um Deus confiável. E isso é fabuloso da gente poder anunciar hoje para as pessoas, porque as crises nos tentam afastar de Deus, né? Elas nos tentam nos separar do amor de Deus. E é interessante, né, Fabi, o que ele pontua aqui, e precisa muito ser pontuado nesse momento. A nossa fé é frágil, porque nós somos frágeis, né? Aquele pai falando, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Eu me vejo muito nesse lugar. Só que, ao mesmo tempo, o contrário é o que hoje a gente vê, que é assim... Eu tenho fé, é uma fé quase na fé, é uma fé quase em si mesmo. E isso é assustador, né? Parece que a gente vem no estilo coaching, assim, eu creio, então vai dar certo, eu tenho fé no certo, eu tenho fé que vai acontecer. Não, não, não. E a gente tem fé naquele que pode fazer alguma coisa, porque a gente não pode nada, né? Eu gostei muito da palavra que ele falou do perseverar, né? Porque mesmo em meio à crise e à dúvida, a única certeza que a gente tem é de que o Senhor, Ele é o Senhor de todas as situações, né? De todas as crises que a gente vai enfrentar. A gente tem essa certeza. Então, por isso que é tão importante a gente perseverar, né? E tem esses exemplos belos aí que ele citou também na palavra de Deus, que é de pessoas finitas como a gente, frágeis como nós, mas que o Senhor deixou ali como exemplo para a gente se identificar e aprender, né, com a história deles. Agora eu queria saber de vocês dois, uma última perguntinha desse episódio. O que vocês fazem quando vocês estão em dúvida, ou numa crise, numa situação, vocês vasculham o coração, vocês pensam, por que isso está surgindo na minha cabeça? O que vocês fazem para, então, estarem aí mais perseverantes? Começa o Roger, porque eu estou muito interessada em saber. Tá bom? Olha, é uma pergunta bem importante, né? Porque eu não conheço ninguém que não passa por crise, né? Nós somos seres humanos. Não importa se nós somos pastores, professores, se nós somos pessoas cristãs, líderes de comunidade, né? Não importa, inclusive até se nós somos cristãos ou não. O ser humano, por natureza, por causa da queda, ele vive crise. Ele vive situações de sofrimento, ele vive situações de dúvidas. Isso é bem humano, bem humano. O que eu tenho feito quando passo por crise, a primeira coisa é eu tentar discernir qual é a origem dessa crise. A origem da minha crise tem a ver com o meu pecado que não foi confessado? Então, a resposta é arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Então, a gente tem que ser muito autocrítico, e a palavra de Deus nos acusa. Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente não... como você falou, Renata, não é coaching, né? É uma palavra que também é contra nós. A palavra de Deus nos frustra. A palavra de Deus nos acusa, ela mostra para nós o pecado. Deus tem o interesse de nos salvar, mas para isso ele mostra o nosso pecado. Senão, como é que eu vou ter consciência que estou perdido? Como é que eu vou ter consciência de que eu preciso do arrependimento? Então, depende se essa crise tem a ver com o meu pecado, é uma crise que eu causei, em mim mesmo e também na vida dos outros, então a Bíblia vai me ensinar a me humilhar, a reconhecer o meu erro e a tentar, a partir do perdão, do reconhecimento desse meu erro, do meu pecado, e de eu acertar as contas, seja lá com quem for. Pode ser que seja direto com Deus, ou eu vou ter que falar com alguém que talvez eu magoei, ou uma pessoa que me magoou e que daí também precisa do meu perdão. Isso não é tão simples, mas eu preciso ser autocrítico. A outra é se a crise vem de fora. Se a crise vem de fora, se é, por exemplo, o desemprego, se é uma enfermidade, aí vem o que eu falei antes, que também pode ser usado para responder essa pergunta. É a perseverança de eu manter a minha vida de fé diante de Deus. De eu estar diante de Deus e poder pedir para que Ele me livre dessa situação, pedir para que Ele me fortaleça nessa situação. Então, ali eu consigo reagir com as crises. Por exemplo, em 2020, a minha esposa descobriu que tinha câncer. Ainda lutamos com isso até hoje, graças a Deus. É uma crise pessoal dela, mas familiar minha junto.
da nossa família como um todo, né? E aí, sabe o que a gente experimentou? A gente experimentou não só o cuidado de médicos e o cuidado de Deus acima de tudo, mas a oração de pessoas, né? Volta e meia a gente escuta, nós estamos orando pela Rani, né? O nome da minha esposa. Nós estamos orando por vocês, né? E ela recebeu o diagnóstico dia 18 de março de 2020, no mesmo dia em que nós fomos para o lockdown. Então, eu tinha que administrar várias coisas que não era culpa minha. Não era culpa minha que eu tinha que fechar uma faculdade, mandar todos os alunos para casa, mandar os funcionários para casa por causa de uma pandemia. E não era culpa minha de que a minha esposa agora vem com um diagnóstico de câncer. Então, como é que você resolve essa crise? Só com oração. Oração, perseverança, comunhão. Imagina ter comunhão na época da Covid, né? Mas qual era a nossa comunhão? Era a comunhão virtual mesmo, ela foi importante. Quantas mensagens do WhatsApp nós recebemos? Então, não importa de novo o tamanho da crise. O que importa é que nós temos um Deus que nos carrega, que nos ouve, por meio da sua presença, da sua palavra. E como é que Deus faz isso na prática? Ele manda irmãos e irmãs na fé. Então, eu posso resolver a minha crise pessoal fazendo a minha autocrítica e me arrependendo, e a crise que vem de fora, que eu não tenho controle sobre ela, né? As contingências eu não tenho controle. Essas, então, eu preciso da ajuda de irmãos e irmãs na fé. Por isso que o Paulo vai dizer com toda a convicção, suportai-vos uns aos outros, carregai os fardos uns dos outros. É dessa forma que eu tenho experimentado o que significa ser carregado no meio de crises. E, gente, depois de uma resposta tão boa como essa, e por conta do tempo, só se vocês pedirem eu conto na programação da rádio, tá bom? Você aí do YouTube e você que está nos ouvindo, peça e aí eu conto. Mas agora a gente vai para nossa reflexão. Demorei a compreender que uma fé genuína, de tempos em tempos, lidará com a dúvida. Pois seguir a Cristo não é uma religião que poderemos apenas agregar ao que já temos. Não. Cristo não é um penduricalho que decora minha vida antiga. Cristo pede minha vida todinha. E para abrir mão do que eu penso ser o melhor para mim, dos desejos do meu coração, eu preciso saber se Ele é digno de confiança, pois eu vou entregar minha vida inteira nas mãos de Jesus. C.S. Lewis pontuou: você nunca sabe o quanto realmente acredita em algo até que a verdade ou a falsidade desse algo se torne uma questão de vida ou morte para você. É fácil dizer que você acredita que uma corda é forte e sem defeito, desde que você a esteja usando apenas para amarrar uma caixa. Mas suponha que você tenha de se pendurar por aquela corda sobre um precipício. Você não descobriria então o quanto de fato confiava nela? Quando precisamos destronar algo em nosso coração que é tão valioso para nós, seja uma pessoa, seja dinheiro que aparentemente dá segurança, seja abrir mão de oportunidades que são vantajosas para nós, tudo que incluirá dor e perda, teremos que encarar a pergunta que João Batista fez: és mesmo o Messias? Ou tenho que esperar outro? E muitas vezes a resposta pode vir: olhe para os lados, olhe para dentro, responda você mesmo. Que a sua e a minha dúvida sejam oportunidades de olhar novamente toda a história do mundo e a nossa história de vida e afirmar: o nosso coração não queimava ao ouvi-lo? Que lindo esse programa, que especial, né? Poder ouvir tudo isso. Eu saí daqui cheia de aprendizados. Já aprendi como lidar com as minhas dúvidas, com as minhas crises, a perseverar, a buscar a presença do Senhor, a aprender com os irmãos quantas coisas a gente pôde desfrutar aqui desse episódio. Se você gostou, comenta aí no WhatsApp da rádio, que é o 11 97418 1456. Também deixe seu recado aí no vídeo do YouTube, se você estiver nos assistindo. E também eu peço que você siga a gente nas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram como @Mulheres de Esperança RTM e no Facebook como Mulheres de Esperança RTM Brasil. Quero agradecer a presença do pastor Roger aqui conosco. Muito obrigado, foi de grande valia ter você com a gente nesse episódio. Eu que agradeço, abençoe vocês, também o programa e a Rádio Transmundial.
E, gente, quem diria que um tema crisudo como esse da dúvida seria tão gostoso e divertido, né? Se você gostou, faz um hashtag aí, volta Roger Vanck pro Mulheres de Esperança e pra RTM. Obrigada, Roger. Deus abençoe, até o próximo episódio. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.